Boa tarde, vamos iniciar aí mais um estudo sobre o Espiritismo para todos. Que possamos ter um estudo fraterno, fundamentado na amizade, no respeito, na troca de entendimento, junto à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, que estejam nos intuindo aí, né, para um melhor entendimento. E hoje nós vamos iniciar da página 89. Alguém quer ler para a gente? Tu vai, Sandra? A cara dela. Eu amo ler. Então, pode seguir, por favor. Começa na carta ou na imitação do Evangelho? Começa, acho que na imitação, que fica mais fácil, porque tem a data, né? Tá. Imitação do Evangelho. Em prosseguimento aos contatos com o sabor, Kardec escreve-lhe uma nova carta datada de 31 de dezembro de 1863, na qual reafirma seus afetos por ele e informa sobre o próximo lançamento do livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Título que, posteriormente, como se sabe, será alterado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eis a correspondência na tradução de Canuto de Abreu. Meu caro senhor Sabor, suas bondosas palavras são tanto mais preciosas quanto conheço a sinceridade delas. Fique certo de que, de minha parte, o abranjo em meus votos mais ardentes, bem como todos os que lhe são caros, grandes e pequenos. Vale dizer o meu bom amigo Giuseppe e o meu caro afilhado Hippolyte, do qual, se não sou padrinho de fato, sou de coração, como eu lhe disse. Invoco sobre ele a proteção dos bons espíritos e as bênçãos do céu. Por que não me fala dele em suas cartas? Duvidaria da afeição que nutro por ele? Seria injusto. Queria, pois, abraçá-lo por mim e por minha mulher. Quanto ao senhor, caro amigo, fique também certo de que lhe aprecio o zelo e a dedicação pela razão mesma das dificuldades que se apresentam em seu caminho. Portanto, não se desencoraje, porque o dia da justiça virá, e tem motivo para crer que não está distante, se o julgo por certos indícios que se percebem melhor de longe que de perto. Não lhe posso dizer mais a respeito, porém peço aos bons espíritos para lhe inspirar o que for melhor segundo as circunstâncias. Recebi, vai para alguns dias, a amabilíssima carta do senhor Jalbert, na qual encontro a confirmação de tudo quanto o senhor me diz dele e das excelentes disposições que ele tem. Vejo com prazer que a influência dele principia a produzir seus frutos na região em que ele vive. Minha nova obra está no prelo. Aparecerá em fevereiro e isso não aumenta pouco o meu trabalho. Como o senhor bem pensará, os espíritos dizem que ela está chamada a produzir certa sensação e me falam a respeito dela em vários grupos. Será um passo a mais para frente, o qual será brevemente seguido de outro passo, porque entramos numa nova fase do espiritismo. Nota 15. Nota do tradutor. O nome Hippolyte, em vez de Hippolyte com 2 P's, né? Encontra-se em vários documentos de Allan Kardec, até mesmo em seu testamento holográfico. A nova fase do espiritismo foi inaugurada com a obra aí anunciada,
A Imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, que apareceu em fevereiro de 1864. Dei seu endereço a uma dama polonesa, senhora de Fleury, né, não sei falar, gente, Potóquica, que segue para Tarbes. É uma excelente espírita que recomendo à senhora Casemajô para uma comunicação que ela deseja e que o pouco tempo em que ela esteve em Paris não lhe permitiu obter. Minha mulher me incumbe de transmitir seus afetuosos cumprimentos ao Senhor e a toda a sua família. Verifica-se não só o apreço grande de Kardec para com Sabor, mas também sua preocupação de reafirmar tal apreço, a fim de que o amigo não tivesse qualquer dúvida a respeito, evitando assim agasalhar pensamentos depreciativos. Em nova correspondência a Sabor, datada de 19 de abril de 1864, Kardec confirma haver remetido a ele um exemplar de seu novo livro, A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo em que, atendendo a pedido de Sabor, enviará exemplares para o senhor Galtardi e para o jornal Le Roche, da Sociedade Espírita Bordelais. Continua ou vai comentar? Também pode continuar. Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que é uma carta bem tranquila, né? Pode seguir, Sam. Secretário de Kardec. Por uma carta de Kardec a Sabor, datada de 25 de setembro de 1864, fica-se sabendo duas coisas. O fato de Kardec finalmente poder dispor de um secretário para o auxiliar nas suas tarefas para a doutrina espírita. 2, o interesse de Sabor em candidatar-se ao cargo. Mais tarde, o fato foi consumado e Sabor veio a se tornar secretário do codificador, tendo para isso se transferido para Paris. Porém, até que Kardec e Sabor acertasse o compromisso, foi preciso resolver alguns senões, como se pode observar na carta. Meu caro Sabor, ao voltar da viagem, um dos meus primeiros cuidados é o de lhe dar as explicações que lhe prometi sobre o caso em questão. Eis, pois, do que se trata. É-me materialmente impossível bastar sozinho à multiplicidade dos meus afazeres. É-me absolutamente necessário alguém para me secundar, mas não é um simples empregado, uma simples máquina de copiar o que preciso, e sim um outro eu, ativo, dedicado à causa, bem compenetrado nos princípios da doutrina espírita, em quem eu possa ter confiança absoluta. A parte fundamental das ocupações dele será a correspondência, às quais se juntariam diversos outros trabalhos ocorrentes e o cargo de me substituir em caso de ausência. Para ter alguém estável, seria preciso poder dar a ele a posição conveniente. Ora, a dificuldade estaria aí, pois a exiguidade de meus recursos pessoais e os encargos forçados que a minha posição acarreta não me permitiriam fazer os necessários sacrifícios. Uma circunstância devida incontestavelmente à influência dos bons espíritos e que me haviam anunciado para essa época, acaba de tornar para mim mais fácil a coisa e me permitirá despender 2.400 francos por ano, como eu lhe disse. Conhecendo-lhe o zelo e a dedicação, pensei no Senhor como perfeitamente capaz de me secundar. Se o Senhor não estivesse colocado, eu não teria hesitado em propor-lhe o que posso oferecer,
Mas tendo o emprego em administração sólida, não o posso aconselhar a deixá-lo para vir trabalhar comigo, que não tem os recursos de uma estrada de ferro. Não quero, por isso, influenciá-lo em nada, nem que deixe o emprego que tem por consideração a mim. Faça como eu lhe dissesse. Como se eu lhe dissesse, tem um emprego disponível, conhece alguém ao qual ele possa convir? Decida em seguida de livre vontade, e após haver calculado os prós e os contras. Isto o Senhor compreende. É para a tranquilidade de minha consciência e para o deixar inteiramente à vontade. Seu devotado amigo, Allan Kardec. Por tudo que se sabe, Sabot aceitou se tornar secretário de Kardec, deixando Bordeaux e indo morar em Paris. Porém, durou menos de um ano essa sua atividade junto ao codificador. Em junho de 1865, Sabot abandonou o emprego em que se saiba, até o presente instante, quais as reais razões para isso. Entretanto, em 2 ocasiões, Kardec fornece detalhes sobre a saída de Sabot. Uma delas aparece em uma correspondência por ele enviada ao Sr. Dombre, com data de 24 de outubro de 1865, em resposta a que este lhe enviara, encaminhando uma fábula para publicação na Revista Espírita e colocando algumas preocupações com adversidades pelas quais passava, além de manifestar interesse pelo paradeiro do Sr. Sabot. Sobre isso, diz Kardec: eu não vi mais o Sr. Sabot desde que ele saiu da minha casa. E se ele não vos escreveu, é sem dúvida porque ele está muito encalistrado, envergonhado, de explicar algo que não é vantajoso para ele. O que quer que ele diga, não há ninguém que não pense que eu devo ter motivos sérios para mantê-lo. Tais motivos Kardec guardou para si, sem deles dar conhecimento público. Mas em outra carta-resposta, agora dirigida ao senhor Pengian, com a data de 25 de dezembro de 1865, o assunto é novamente abordado, como se pode ler. Meu caro senhor, eu recebi a vossa carta de 23 do corrente e aquela que você endereçou ao senhor Sabot. Eu agradeço vossas saudações e as boas coisas que quis me dizer. Eu sei que é a expressão dos sentimentos do coração, e isso tem ainda mais valor aos meus olhos. É com pesar que eu tive de me separar do senhor Sabot, mas sob nenhuma circunstância ele conseguia compreender meus pontos de vista. Ele deixou minha casa no mês de junho último, e eu não o vi desde então. Eu tenho, pelo menos, a satisfação de não tê-lo contratado para deixar o cargo que ocupava em Bordeaux. Ele estava procurando outra coisa e veio a Paris com esse objetivo. Eu tenho as suas cartas provando que foi ele que pediu para vir à minha casa. De resto, ele entendeu que aquilo não duraria e ofereceu-se retirar, o que eu rapidamente aceitei. Fica-se, pois, sabendo que foi por decisão de Sabot que ele deixou seu emprego em Bordeaux para ir ter com Kardec, onde assumiu o cargo de secretário e que também foi por decisão própria que se demitiu do cargo, indo-se em definitivo. Quanto ao seu destino, depois desse evento, nada se soube ainda. Assim, de julho de 1865 em diante, não se publica nada mais de Sabot na Revista Espírita. Sabot e Auguste Benz. Em 1865, uma das figuras em franco destaque no espiritismo em Bordeaux era Auguste Benz, cofundador e responsável pelo jornal Le Union Spirit Bordelaise.
membro da Sociedade Espírita, com atuação como médium e figura muito ligada a Rusteng. Uma carta-resposta de Kardec a Benz, datada de 1 de janeiro de 1865, está diretamente relacionada com as atividades então desempenhadas por Sabot como secretário de Allan Kardec. Vejamos seu teor. Meu caro senhor Benz, mando-lhe junto uma carta em resposta a que o senhor teve a bondade de escrever-me em nome da Sociedade Espírita. Peço-lhe a bondade de transmiti-la a ela. Recebi o exemplar do Almanaque Espírita que o senhor me enviou e agradeço-lhe a notícia a mim referente. Constitui para mim um dever esforçar-me por merecer as palavras generosas que ela contém. Sobre o conjunto da obra, eu teria talvez algumas observações a fazer, se não fora muito demorado expressá-las por escrito, pois seria preciso apoiá-las em desenvolvimento demasiado extenso. Lastimei notadamente achar nele vários erros de fatos e de apreciações que se prendem à ignorância das circunstâncias que ocasionam certas coisas. Não as realçarei, porque existem questões sobre as quais devo calar-me até nova disposição. A respeito do Sr. Sabot, há certas particularidades sobre as quais creio ser conveniente não se falar. No tocante à posição que ele ocupa no meu lado, é assunto privado. Seria supérfluo dá-lo à publicidade. Se eu julgasse útil informar oficialmente o público, tê-lo-ia feito em aviso incerto na Revista Espírita. O caso, porém, só a mim concerne, particularmente. Não interessa de modo algum, nem à doutrina espírita, nem ao público inerente. Não fiquei grato ao senhor Dumbell por haver falado do caso no jornal dele sem meu assentimento. Eu havia, de fato, informado a respeito à Sociedade Espírita de Paris, mas as sessões, não sendo públicas, o que nela ocorre ou se diz não pertence à publicidade, sobretudo quando se trata de coisas privadas, estranhas à doutrina espírita. Queria uma sessão de fofoca, viu? Tô assim, morta de curiosidade. Minha cabeça já está assim, ó. Segue o Dudu, né? Não esquece do Dudu. Ai, o Dudu está sendo minha bússola, mas eu não estou gostando muito disso, não. O Dudu falou que não pode passar fofoca da vida de ninguém. Eu queria um tricôzinho agora. Eu queria um tricôzinho. É preciso ter registrado que, pela época em que Kardec escreve, a Benz Sabot estava em plena atividade como seu secretário, havendo começado em agosto de 1864. Depreende-se que Benz tomara a iniciativa de falar disso a Kardec pela publicação dada pelo Sr. Dumbell no jornal referido na carta, após saber do assunto na reunião de que participaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como convidado. Kardec, como registrou na carta, ficou desapontado pelo fato de Dumbell haver publicado a notícia, que considerava assunto privado. Kardec é bastante firme ao tocar no assunto. Benz deseja saber mais sobre Sabot na função de secretário, mas Kardec deixou bem claro que era assunto privado, do interesse só dele, Kardec. Ou seja, não era coisa de interesse público. Compreender isso implica em retornar tempos atrás, quando do conflito e da separação de Rusteng e Sabot, que a Kardec muito desagradou, bem como lembrar de que foi por iniciativa de Sabot que a Sociedade Espírita de Bordeaux foi criada, de cuja inauguração Kardec participou. Naquela ocasião, Benz ainda não fazia parte do cenário espírita de Bordeaux. Portanto, o interesse de Benz no assunto, seja qual seja a forma pela qual manifestou a Kardec, era, ademais,
um tema delicado. Possivelmente seja isso que Kardec tenha desejado dizer quando afirmou, a respeito do senhor Sabor, há certas particularidades sobre as quais creio ser conveniente não se falar. Ressalte-se ainda que, por essa ocasião, janeiro de 1865, o Seng estava em plena atividade na sua doutrina, de cujo assunto Kardec tinha informações, especialmente por seus contatos com a média Collignon. É interessante também destacar que Benz havia tido relações bastante próximas com Sabor nas atividades da Sociedade Espírita de Bordeaux, bem como no jornal La Ruche Espírite Bordalais, pois fizera parte de seu corpo diretivo por indicação de Sabor, sendo que esse jornal pertencia à sociedade e era redigido por Sabor. Nota 16. Conforme registrado no referido jornal, nossos assinantes estão prevenidos de que, a partir de agora, os senhores Chapelotte e Benz tomarão conosco a direção de La Roche. Apte Jean Baptiste Rustin, o apóstolo do Espiritismo. Benz deixou La Roche alguns meses após ali chegar para se dedicar ao seu próprio jornal, o La Voix d'Outre-Tombe, que acabara de criar. Poucos meses à frente, e Benz juntará o seu La Voix, o Salver de Puples e o La Roche, fundindo-os em uma única publicação semanal com o nome de La União Espírite Bordalaise. 17. Idem. Por essa ocasião, Sabor já estava atuando como secretário de Kardec. O próprio La Roche deu conhecimento público às novas atividades de Sabor. O registro de Kardec sobre o seu descontentamento com a atitude de D'Ambel não ficou apenas nessa correspondência a Benz. Kardec havia tomado a iniciativa de escrever a D'Ambel em 3 de novembro de 1864, comunicando-o da sua insatisfação, conforme pode ser comprovado na carta a seguir reproduzida. Não tem carta, né? Ou eu passei 2 folhas? Não. Kardec e os 4 evangelhos. Em 1866, Kardec falou de forma direta sobre o corpo fluídico de Jesus. O motivo foi o lançamento da obra intitulada Os 4 Evangelhos, ou Revelação da Revelação, psicografada por Émilie Collignon, sob a supervisão do advogado J.B. Rustin. Nessa ocasião, não foi ele objetivamente contra a teoria do corpo fluídico, que considerou como base da obra em destaque e sem a qual todo o edifício desabaria, mas disse que os prodígios relativos ao Cristo poderiam ser perfeitamente explicados sem sair das condições da humanidade corporal. Asseverou, por outro lado, que quando tratasse da questão, faloria decididamente. Destaque-se que o assunto do livro Os 4 Evangelhos não era estranho a Kardec, nem o havia pegado de surpresa, pois tinha dele ciência por conta das correspondências mantidas com a médium Collignon. Assim, considere-se que a sua abordagem sobre o lançamento da obra toca o tema central do corpo fluídico atribuído a Jesus, mas o faz na mesma linha da carta-resposta a Collignon, ou seja, reflete ligeiramente sobre o assunto, deixando para outra oportunidade o aprofundamento necessário. Esse aspecto se mostra importante, pois esclarece por que Kardec deixa em segundo plano o estudo do tema do corpo fluídico atribuído a Jesus,
compreendendo ser necessário para esclarecê-lo, fazer uma abordagem mais ampla, já que se trata de questão que atinge aspectos doutrinários fundamentais que estavam sendo contrariados pelo autor de Os Quatro Evangelhos. O comentário na íntegra é o seguinte: esta obra compreende a explicação e a interpretação dos evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos espíritos. É um trabalho considerável e que tem, para os espíritas, o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada por O Livro dos Espíritos e por O Livro dos Médiuns. As partes correspondentes às que tratamos em O Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Aliás, como nos limitamos às máximas morais, que, com raras exceções, são claras, estas não poderiam ser interpretadas de diversas maneiras. Assim, jamais foram assunto para controvérsias religiosas. Por essa razão é que por aí começamos, a fim de ser aceito sem contestação, esperando, quanto ao resto, que a opinião geral estivesse mais familiarizada com a ideia espírita. O autor desta nova obra julgou dever seguir um outro caminho. Em vez de proceder por gradação, quis atingir o fim de um salto. Assim, tratou certas questões que não tínhamos julgado oportuno abordar ainda, e das quais, por consequência, lhe deixamos a responsabilidade, como aos espíritos que as comentaram. Consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, até nova ordem não daremos às suas teorias nem aprovação nem desaprovação, deixando ao tempo o trabalho de as sancionar ou as contraditar. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e que, até mais ampla confirmação, não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. Quando tratamos destas questões, faloemos decididamente. Quando tratarmos dessas questões, faloemos decididamente. Mas é que, então, teremos recolhido documentos bastante numerosos nos ensinos dados de todos os lados pelos espíritos, a fim de poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a maioria. É assim que temos feito todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Dissemo-lo 100 vezes. Para nós, a opinião de um espírito, seja qual for o nome que traga, tem apenas o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica para as coisas que não podemos controlar com os próprios olhos. De que nos serviria dar prematuramente uma doutrina como uma verdade absoluta, se mais tarde devesse ser combatida pela generalidade dos espíritos? Dissemos que o livro do Senhor Rusteng não se afasta dos princípios de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. Nossas observações são feitas sobre a aplicação desses mesmos princípios à interpretação de certos fatos. É assim, por exemplo, que dá ao Cristo, em vez de um corpo carnal, um corpo fluídico, concretizado, com todas as aparências da materialidade e, de fato, uma gênere. Aos olhos dos homens que não tivessem, então, podido compreender sua natureza espiritual, deve ter passado, em aparência, expressão incessantemente repetida no curso de toda a obra, para todas as adversidades da humanidade. Assim, seria explicado o mistério de seu nascimento,
Maria teria tido apenas as aparências da gravidez. Posto como premissa e pedra angular, este ponto é a base em que se apoia para a explicação de todos os fatos extraordinários ou miraculosos da vida de Jesus. Nisso, nada há de materialmente impossível para quem quer que conheça as propriedades do envoltório espiritual. Sem nos pronunciarmos pró ou contra essa teoria, diremos que ela é, pelo menos, hipotética, e que se um dia fosse reconhecida errada, em falta de base, todo edifício desabaria. Esperemos, pois, os numerosos comentários que ela não deixará de provocar da parte dos espíritos e que contribuirão para elucidar a questão. Sem a pré-julgar, diremos que já foram feitas objeções sérias a essa teoria e que, em nossa opinião, os fatos podem perfeitamente ser explicados sem sair das condições da humanidade corporal. Estas observações, subordinadas à sanção do futuro, em nada diminuem a importância da obra, que, ao lado de coisas duvidosas, em nosso ponto de vista, encerra outras incontestavelmente boas e verdadeiras, e será consultada com frutos pelos espíritos sérios. Se o fundo de um livro é o principal, a forma não é para desdenhar e contribui com algo para o sucesso. Achamos que certas partes são desenvolvidas muito extensamente, sem proveito para a clareza. Ao nosso ver, limitando-se ao estritamente necessário, a obra teria sido reduzida a 2, ou mesmo a um só volume, e teria ganho em popularidade. Segue? Paramos, né? É muita coisa, né? É que aqui, essa questão em específico, que é a publicação da Revista Espírita de 66, foi a primeira, né, manifestação que Kardec faz sobre os 4 evangelhos. Apesar, né, de que o Wilson vai continuar falando, né, sobre algumas questões que perpassa aqui, né? Por exemplo, as observações, né, sobre a aplicação dos princípios e a questão da interpretação de certos fatos. E, assim, sempre quando eu faço o estudo da Gênese, a mim me parece que a Gênese inteira, né, é um livro que contradiz a obra de Mustang, porque quando a gente, né, vai ler, primeiro ele começa tratando os caracteres da revelação espírita. De cara, né? Principalmente, né, já vindo lá Moisés, Cristo e o Espiritismo como consolador. Mas como é feita a revelação? Ela é passiva? Ela é uma revelação messiânica? Ela é feita por um só médium? Não. Né? Existe um método científico que, além de passar pela universalidade, passa-se também pela lógica rigorosa, para que se estabeleça isso como um princípio fundamental da doutrina espírita ou não. Um dos capítulos que eu, né, brinco, é o Coração da Gênese, e é onde Kardec mais traz citações da Revista Espírita para que a gente possa buscar os fenômenos e estudar os fenômenos, né? Então, ele é o capítulo dos fluidos, onde ele tem um cuidado muito grande no trato, né, deste capítulo, com muitos exemplos, né, sobre os agêneres, sobre a questão da transfiguração, obsessão, entre vários outros que ele perpassa lá, né? E aí, quando chega no capítulo da Gênese, que é um capítulo muito importante também, que é o capítulo 15,
os milagres do Evangelho, ele vai tratar, né, das observações preliminares e ele vai passar por várias passagens de Jesus, né, antes da sua morte, as curas, né, tudo que a gente estudou lá na Gênese. A faculdade da dupla vista, e aí ele vem trabalhando todos os fenômenos, né, que a gente já teve a oportunidade de estudar lá no capítulo dos fluidos pela citação da Revista Espírita, né, pelos fenômenos da revista, que é possível se reproduzir. Então, tira do âmbito do milagre, né, e aí no capítulo que ele vai falar dos espíritos, ele coloca os espíritos como forças ativas da natureza, né, tira do âmbito do miraculoso novamente. E quando, especificamente, no item 64, ele vai tratar do desaparecimento do Cristo, né? E acho que ele é muito claro, né? Nesta questão das 3 hipóteses que ele traz para a questão do corpo, que seria um fato miraculoso, uma remoção clandestina. E aí ele traz a possibilidade pelo fenômeno da invisibilidade ou dos transportes, né? Que a gente estuda lá no livro dos médiuns. Mas aqui, neste capítulo, ele traz o fechamento, né? Então, nós estamos falando aqui de uma publicação de 1866 na revista, e ele foi fazer o fechamento em 1868 na Gênese, né? Então, 2 anos. E aí ele traz, né? Ele, no item 66, ele coloca, né? Que, além da questão dos fatos materiais, vem se juntar as considerações morais, porque ele estuda a questão material do corpo, do que aconteceu com o corpo, e as questões morais referente ao Cristo. Então, ele fala, se Jesus tivesse estado durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma necessidade do corpo. Supor que ele fosse assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privação e de sofrimento que ele escolheu, como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse apenas aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus de afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último brado no momento de render o espírito, teria apenas sido um vão simulacro, para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma farsa indigna de um simples, honesto homem e com mais forte razão de um ser tão superior. Ou seja, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências deste sistema, consequências que são inadmissíveis porque o rebaixariam moralmente ao invés de elevá-lo. E aí ele conclui, Jesus, pois, teve como todo mundo um corpo carnal e um corpo fluídico, demonstrados pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que marcaram sua vida, né? Porque aí ele está falando, né, fundamentando a explicação dos espíritos em todos os fenômenos dos agêneres. O agênere, ele não sente dor, né? Se você tentar atingir ele com uma faca, ele perpassa, não tem como. Então, seria ilógico. E em toda a análise psicológica, né, da vida e moral da vida de Jesus, que ele faz ali, né, no item 65, colocando a permanência de Jesus na Terra
em 2 períodos, o que antecedeu a sua morte e o que aconteceu depois da sua morte. Então, em todas as passagens que ele traz, né, Jesus conversando, as pregações, as curas, as curas das obsessões, tudo isso mostra um diálogo diferente, onde as pessoas, né, vinham, tocavam em Jesus, conversavam, ele pregava por horas. E o fenômeno após a sua morte, pela aparição fluídica, né, pelo perispírito, como que ele relata, né, quando os apóstolos o viam. Eles perguntavam, se assustavam geralmente, quem está aí? O diálogo de Jesus com eles era breve e sentencioso. Por mais, né, que existiu o fenômeno do agênere ali ao ponto de chegar à tangibilidade, como, né, existe na passagem de Tomé, toca Tomé, não é a mesma constituição da matéria física do corpo, porque ele estava, né, se manifestando pelo seu corpo fluídico. Então, Kardec vai analisar tudo isso na Gênese e ele traz a conclusão, né, da questão que é a pedra angular da teoria de Mustang. Por quê? Como ele afirma, né, nos seus livros, que Jesus não pôde encarnar na Terra, porque somente espíritos falidos é que vêm aqui para a Terra. Jesus não poderia encarnar, porque ele era um espírito superior. E aí tem todo esse estudo que a gente perpassa pela Gênese, né? Kardec traz todo esse entendimento que a gente já estudou, já refletiu bastante, né? Já conversamos bastante sobre isso, mas é importante a gente dar essa relembrada aqui neste momento que o Wilson tá trazendo essa questão importante, né? Porque muitas vezes dentro do movimento espírita se é confundido, né? Essa proposta referente à reencarnação e muitas vezes se orienta-se mal as pessoas dizendo que você está aqui para pagar, que a reencarnação é um castigo, que com certeza você fez algo para merecer. E o espiritismo, né, tem um outro entendimento sobre a questão da reencarnação. Kardec é muito claro, principalmente na Gênese, né? Que é um livro que a gente estudou bastante. O espírito passa em revista, né? Tudo que ele fez e trata de escolher provas sempre para o seu melhor, sempre para o progresso, porque o progresso é uma lei. E se ele erra, o erro é uma oportunidade para ele fazer diferente, para ele acertar, para ele aprender. Né? E outras tantas coisas relacionadas à questão moral. Por isso o fundamento da moral, né, espírita, é o oposto à moral proposta no livro dos 4 evangelhos. Acredito que o Wilson vai, né, tratar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos seguir. Basicamente é isso. Só lá no primeiro parágrafo ele fala uma frase que chama atenção para mim por dias atuais, né? Por essa razão é que por aí começamos, a fim de ser aceito sem contestação, esperando, quanto ao resto, que a opinião geral estivesse mais familiarizada com a ideia espírita, né? Ou seja, eu fiz uma analogia, uma ligação direta com o que acontece hoje, né? Com inúmeros médiuns aí que têm opiniões, e espíritos que trazem opiniões, e que por falta de estudo, por falta de familiarização com a ideia espírita, tem muita gente acreditando na opinião de muito espírito e muito médium por aí, sem
sem realmente usar o espiritismo como base, né? Quer dizer, se naquela época já era verdade, sendo que tem um porém aí, né? Naquela época o contexto era conhecido, né? O contexto do espiritismo existia, o contexto todo. Hoje isso também não existe, facilita mais ainda você fazer esse tipo de coisa, né? E tinha um outro pontinho assim parecido, mas eu perdi aqui. Mas basicamente é isso aí. Essa carta é importante, né? Muito importante, né? Essa publicação da Revista Espírita. Não, e assim, um comentário geral é o seguinte, não sei, eu acredito nisso, né? Eu acho que quando você aparentemente deixa passar certas coisas que parecem pequenas, entendeu? Coloque-se naquela época. Pô, Kardec não precisava ter comentado, né? Não precisava. Talvez deixa pra lá, né? Deixa rolar, deixa não sei o quê. Mas graças a Deus que ele não deixou, né? Porque senão seria muito mais difícil pra gente fazer uma análise isenta 150 anos depois, 160 anos depois. Então a gente não pode E deixar passar. a questão é importante, porque vamos supor, né? Se a pessoa, né, coloca, e muitos colocam a moral de Rustang com a moral, né, da proposta Imagina. espírita na mesma condição, e a Gênese, né, os milagres e as predições, ele é um livro que ele quase não é lido. Quantas vezes a gente ouve, né, de pessoas, nossa, a Gênese é um livro difícil, a Gênese é um livro difícil. E quando a gente, né, lógico, a gente tem a questão das mutilações, que acho que também descaracterizava, né, o entendimento, o estudo que Kardec trouxe ali naquela obra, e essa questão da obra ser pouco estudada. Então, ali, né, mesmo esse trecho que eu li, quando Kardec fala assim, certo sistema, né, esse sistema proposto nesta obra, ele, ao invés de exaltar o Cristo, ele diminui, porque ele teria fingido todas as dores, todos os suplícios. Na verdade, é o oposto, ele vem dizer para nós o quê? O que importa não é o corpo, o que importa é o espírito. Vocês podem me matar, mas não vão matar a verdade que eu trago, porque ela vem de Deus. E aí, né, quando ele traz todo esse entendimento na Gênese, é um livro que, infelizmente, é muito pouco lido, pouco estudado. Porque meu comentário, Ju, foi naquele sentido de Erastos, entendeu? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem certas coisas que a gente não sabe ainda, com certeza, né? Estamos estudando, vamos pesquisar. Então, mesmo nessas coisas, você tem que saber separar o que você sabe, pode dizer, daquilo que você acredita que possa ser. Porque os estudos acabaram há 160 anos. Nós não temos ajuda mais dos espíritos. A gente pode evoluir pela ciência do homem. Mas tem coisas que a gente não tem certeza. Como é que nós vamos analisar certas coisas? Então tomar cuidado, porque o que a gente mais vê por aí é Erasto. Não só nas obras, mas nos pensamentos das pessoas. Onde elas se apegam a 9 verdades e tem uma coisa que não é verdade. E que a pessoa está se apegando. E aquilo zoneia toda, confunde tudo e leva. E não é só os outros, não, a gente também. Se a gente não tomar cuidado, falando individualmente, a gente passa por isso. A gente daqui a pouco está acreditando que uma coisa é verdade e está lutando por aquilo sem ter embasamento. Então não basta só estudar. Estudar já é algo que é fundamental. Mas você tem que estudar, né, observando realmente o que você está estudando. Fazendo essa limpeza e confirmando aquilo para você ter absoluta certeza de que aquilo é realmente a verdade que os Espíritos nos trouxeram. Ou você está indo além do que eles disseram, entendeu? Tem que ter esse cuidado daí. Na dúvida, não acredita. Na dúvida, não usa a informação, nem para você. Na dúvida, fiquem com Kardec. Não, pois é, mas mesmo Kardec funciona. Se você vê alguma coisa que você não entende,
Não fica nem comigo. Vai atrás de entender. Ou seja, se você não sabe, não fica com nada, nem comigo. Vai atrás de compreender o que eu estou dizendo. Se você não conseguir, continua com a tua crença. Faz o que você quiser, entendeu? Ele sempre deixou essa porta aberta, porque é o grande convite ao que realmente diferencia. Porque essa compreensão aí é um ponto final, né, que a gente tem falado um pouco em alguns estudos. Essa compreensão que a gente desenvolve é o ponto principal do Espiritismo. O Espiritismo não somos nós aqui estudando, sabe? O Espiritismo nasce no íntimo de cada um de nós. Então, se o nosso íntimo não está certo, como é que você vai sair por aí? Não interessa o que o lado de fora acredita, o que interessa é o que você acredita. E se você acredita certo ou errado, bem, não interessa também para os outros, interessa só para você. Porque as consequências serão em cima de você mesmo. Se eu estiver equivocado em um ponto, eu vou sofrer as consequências. Eu não vou alcançar o bem se eu estiver equivocado. Se eu estiver seguindo o caminho do bem, eu vou conseguir a felicidade. Eu não vou conseguir felicidade para ninguém. Seja convencendo alguém, por mais que eu esteja feliz, eu não vou convencer alguém, não resolve o problema da felicidade do outro. O outro tem que se convencer, tem que obter a razão por sua vontade, por seu estudo, por seu esforço. Então isso mata de vez com qualquer tentativa de manipulações externas, joguetes, conversa. Acabou tudo isso. Eu tenho percebido muito isso, entendeu? Tudo isso vai por água abaixo. Não interessa, entendeu? Porque não tem sentido para você. No final, as consequências são nossas. Começam em nós. Só serão da comunidade no momento que nós nos resolvermos. Aí a gente vai somar com os outros. Quando a gente estiver fazendo bem, a gente soma com quem está fazendo bem. Agora, enquanto você está fazendo errado, entendeu? Você só sofrendo mal. O mal e o bem são seus. Não tem para mais ninguém. Né? Mas, Satiro, eu acho que a gente tem, assim, não falo vocês, quando eu falo gente, são aqui, vamos falar de alunos, né? A gente que está aqui, né, eu também sou aluno. Nesse engatinhar, né? Nesse engatinhar. Mas a gente depois, hoje em dia, a gente lê muito mais literatura de Emmanuel do que de Kardec. Então, parece que é uma assim, depois, após Kardec, tem Leon Denis, depois, agora, mais contemporaneamente, tem o Emmanuel. E o Emmanuel nos traz, assim, tem um livro chamado Seara dos Médiuns, é uma preciosidade de livro, ele fala absolutamente toda a psicologia, filosofia e o modus vivendi do espiritismo, do espírita, dos médiuns, com o pensamento de Kardec. Ótimo. Claro, mas não foi o próprio Emmanuel que falou, se eu falar alguma coisa fora do que, né, a proposta espírita, fica com o espiritismo? É o que eu acabei de falar. Ou seja, então, se ele está falando alguma coisa em Kardec... Se Emmanuel traz, né, um fundamento na questão do espiritismo, para você saber se aquilo lá está de acordo ou não, você não precisa estudar as obras de Kardec? Sim. Que na verdade não são de Kardec, são dos espíritos. Então, por exemplo, assim, não só Emmanuel, gente, qualquer livro que a gente vá ler, que está lá escrito, porque, assim, eu já vi várias propagandas, tipo assim, Centro Espírita, e quando você vai lá, o fundamento é umbandista, ele não é espírita. Como que você vai diferenciar? Como que você vai saber se o que está acontecendo ali é ou não espírita? Tendo o conhecimento da doutrina espírita. Então, se alguém vier falar para mim, o espiritismo fala isso, eu não li isso. Mas para eu afirmar, eu tenho que ter lido. Porque senão, percebe? É essa que é a nossa reflexão. Eu fico com a verdade do outro e não construo o meu entendimento.
Então, a proposta espírita não é de Kardec, é dos espíritos. Não é isso? Então, E eles a convidam a gente, gente para eu falar a assim, eu sou descobrir a verdade. espírita, eu preciso estudar. O espiritismo. Agora tem gente que fala assim, eu sou espírita, e não se dá nem o trabalho de estudar. Como que você é espírita? Qual é a proposta da moral espírita? É. Qual é a proposta que o espiritismo traz? E não é, assim, uma crítica, é uma reflexão, porque eu acho que todas essas questões que a gente está estudando agora, pelas questões da adulteração que houve, muitos de nós não tinham acesso a esse entendimento que a gente tem hoje. Percebe? E uma vez lá atrás, há uns 10 anos atrás, eu estava conversando com uma amiga que é católica. Ela falou, mas qual que você acha que é a diferença do catolicismo para o espiritismo? Saúde. Eu acho que é muito parecida. E eu não tinha o entendimento que a gente tem hoje em termos de uma proposta moral, de um novo entendimento da moral. Porque a gente vê muitos rituais, às vezes, até a gente brinca, né? Ao invés de ir na missa, vai na palestra. Ao invés de tomar a hóstia, toma o passe. Mas a doutrina espírita é isso? Não, ela é muito mais do que isso. É. Né? E é só pelo estudo que a gente vai poder estudar, refletir, né? Usar a razão, e aí escolher, comparar. Não, e você tem direito de escolher o que você quiser, desde que você desde que você reconheça que a responsabilidade da escolha é sua. Ou seja, se é uma Mas, por exemplo, os autores contemporâneos, existe algum autor do conhecimento de vocês que está fora dessa linha filosófica do Kardec, por exemplo? Existem vários autores que a gente identifica hoje muito claramente, muito mais do que antes, entendeu? Que antes eu já identificava, né? Mas hoje completamente. Que tem coisas que estão contra a doutrina espírita. Eu não estou falando que é o médium, que a gente não sabe, mas André Luiz, a gente está começando a listar lá. Nós não temos órgão no corpo. Não existe um lugar circunscrito. Começa a lembrar aí. Animais não vão para o mundo espiritual. Começa a lembrar aí. Tem uns 15. Porque o nosso objetivo, entendeu? Não é a gente avaliar. Não é avaliar os outros. Né? Ou ficar falando, olha, não leio esse livro, não leio o outro. Cada um é livre para ler, né, escolher, estudar. Agora, o nosso objetivo é isto está fundamentado num princípio espírita. Quais são os princípios espíritas? E não é um questionamento aos outros, é um questionamento a gente mesmo. Fala, vem cá. Entendeu? Quer dizer, a minha curiosidade vai muito mais para frente, né? Por exemplo, as questões, por exemplo, que as novidades do mundo espiritual que traz André Luiz, tanto através dos mensageiros, como aquele A Caminho da Luz, são notícias que nenhum outro traz. Embora não tenha sido assim, aquela concordância universal, é a opinião do André Luiz, é a opinião do Emmanuel. Ele traz a gente não coloca nem como opinião, mas como a vivência dele como espírito. Isso. Mas aquilo não é bonito, porque ele traz tanta novidade. Eu acho assim que é um passo adiante, entendeu? É como se o espiritismo evoluindo. Temos mais informações hoje do mundo espiritual. Eu acho isso. Clarice, você já leu a Revista Espírita? Lembra no nosso estudo de sexta, quando a Mônica, salvo engano, se foi a Mônica, trouxe os estudos da casa do Mozart, da condição dele no mundo espiritual? Que estudo lindo e profundo! É porque talvez a gente, como espírita, não estudou a Revista Espírita.
Porque lá está a comunicação de vários espíritos dizendo a sua condição, falando de outros planetas, de como que é a condição do... Aquele estudo que a gente fez sobre, né, o Mozart, o planeta Júpiter, foi maravilhoso. Porque a gente não tem que ficar preso à questão do nosso planeta Terra, que é o que a gente lê lá no depoimento daquele espírito do céu e inferno, que eu sempre falo que eu amei o depoimento dele. O que ele fala? A minha pátria é o espaço. E o meu futuro é Deus, gente. Olha que abrangência. Você sai do planeta Terra. Você se conecta com o universo, com o espaço que é infinito. E seu futuro é Deus, porque é a lei de progresso. E aí, né, vem aquilo que o Kardec fala sobre a visão de Deus. Veremos a Deus um dia? Né? Se o nosso futuro é Deus, a gente caminha para o entendimento de Deus, das suas leis. Mas a nossa condição aqui, como espíritos, né, é limitada em todo esse entendimento, porque o próprio Kardec diz para nós, estamos num período de gestação da moralidade. Estamos despertando para o fundamento das questões morais, o entendimento, né, de que o espírito deve sobrepor as questões da matéria, para que a gente alcance essa condição, né, de que o espírito domine a matéria, as questões espirituais sejam o nosso foco, o nosso objetivo. Então, ele traz toda essa reflexão, mas ele não prende a gente, né, a leitura não prende a gente aqui na Terra, muito pelo contrário. Quanto mais ele traz o depoimento de espíritos felizes que alcançaram essa condição... Mais livre eles são, né? Mais livre, exatamente. Maior a gente vê o alcance, né, da grandiosidade do universo, da expansividade do espírito. Então, traz um outro entendimento que, na minha visão, é maior ainda. Mas não e só faz é a maior, gente ter esperança. Como ele é alinhado com o conhecimento que nos é trazido pelos espíritos, através de Kardec. Entendeu? É complicado você... tem que... O que é o nosso lar? Quer dizer, eu vou para um umbral. Aí quando alguém acha que eu estou pronto, vai lá e me salvam. Quer dizer que eu dependo de alguém me salvar? Eu acho que... entendeu? São dogmas. Eu não vejo assim, Satiro. Eu acho que o nosso lar já ficou demodé até, entendeu? Porque deve ter havido muita evolução também no mundo espiritual. E o nosso lar meio que ficou lá para trás. A gente tem que mudar o paradigma, sair desse novo lar. Pois é, mas o problema é o seguinte, não existe um lugar circunscrito. Somos nós que criamos as ilusões dos lugares. Mas existem colônias, não existem planetas? Existem as colônias espirituais. Não, planetas eu vejo. Alguém já pegou um binóculo e viu a colônia? Não, mas você vê espírito? Se você acredita nos espíritos, você pode crer em colônias espirituais. Inclusive vê espírito. Mas isso, Kardec nos explica isso na Gênese, em todos os lugares, que não existe lugar circunscrito. Então você não quer mais Kardec. Você quer ir contra Kardec. Então, gente, mas eu acho que o assunto faz o livro é a vivência dele, a condição dele. Isso, nada demais. Não é verdade? Só que o problema é que as pessoas pegam a vivência dele e colocam que aquilo é igual para todo mundo. Não é. Percebe? O erro está na interpretação que a pessoa faz da obra. Porque o André Luiz está relatando a vivência dele, o que ele passou, como que ele viu, tanto que no relato dos espíritos felizes, cada um, né? Então a gente vê a riqueza dos depoimentos, o passamento, a gente vai analisar por 3 ângulos, Kardec traz. O passamento em si, como que deu o desligamento do corpo, a perturbação que ocorreu após a morte,
porque todos passamos pela perturbação, e ele associa ao gênero da morte, né? Porque antes ele fala nitidamente, descartávamos essa possibilidade, a questão do gênero da morte, mas mediante as observações dos fatos, nós, né, concluímos que o gênero de morte influencia. Então, quando você vai ver o depoimento, e aí ele é claro, tem espíritos que passam ali horas, tem espíritos que passam semanas, e tem espíritos que às vezes passam meses numa perturbação. Séculos. Só que ele está tratando de uma questão psicológica do espírito. A condição é individual. Você pode ler 100 depoimentos de espíritos felizes, 100 depoimentos de espíritos sofredores, nenhum vai ser igual, gente. Porque o psiquismo é diferente, a vivência daquele espírito é diferente, as crenças que ele tem embutida dentro dele é diferente. Sim. Então, é essa análise psicológica que, quando a gente lê a doutrina espírita, ela usa a psicologia como base para o entendimento da condição daquele espírito. E é esse estudo que, às vezes, né, a gente tem a dificuldade em refletir na condição daquele espírito, da vivência dele, de como ele está trazendo todo esse entendimento. E aí a pessoa me... Diga, Cláudia. Não, pode terminar. Não, era só isso, pode falar. Não, mas então, é assim, não quero ser assim, cabeça dura, né? Mas assim, eu imagino assim que o EPT poderia criar um grupo de estudo, assim, não desconsiderar essas novidades que chegam através de André Luiz, porque ele já saiu de nosso lar, Mensageiros, ele já saiu de nosso lar faz muito tempo, e ele vai em outros lugares, em outras coisas, em outras situações ali, e sempre trazendo um aprendizado. Aí, quando você lê Missionários da Luz, aí então é uma coisa extremamente científica, entendeu? Tem explicações ali que um leigo da área de saúde, eu, por exemplo, eu viajei muita coisa, porque eu não tenho conhecimento daquilo. Então, eu imagino que teria assim, porque eu começo a ficar insegura em ler essas coisas. Eu estou relendo Mensageiros. Agora eu estou pegando a pergunta e a resposta. O que tem ali, e estou digitando. Porque eu falei, o que tem aqui de ensinamento? Né? Aí estou indo nessa sequência. Por que, cara? Clarice travou para mim. Não, travou. Pode ser. Caí, e agora? Sobra o quê? Travou? Não, tô te ouvindo. Só deu uma pequena travadinha. Aí eu fico pensando, nossa, sobre o quê? Nossa, e agora? Tá ruim o teu áudio. Teu microfone deu uma parada. Repete o finalzinho, Cláudia, que acho que você saiu de perto do microfone. Supondo que a gente já tenha assim, esmiuçado as revistas espíritas, todos os volumes. Aí pergunto, que vamos ler o quê? Sobrou o quê? Qual é o próximo passo? Nós temos que ir adiante. Olha, eu não sei qual é o próximo passo, porque ler todas as revistas e todas as obras... Coisa pra caramba. Eu não sei se eu vou conseguir nessa vida, mas... Então... Pois é, mas assim... Porque mas assim, ó, tem muita a coisa, gente percebe, claro. Por exemplo, a gente está fazendo trabalho de pesquisa de sexta. Estou fazendo um de pesquisa com amigo, né? Com outras pessoas. O quanto que você pesquisar, você analisar, você comparar, é um trabalho árduo, de dedicação, às vezes de horas, né? Mas Diga. Não, é que eu sou muito curiosa. Você está pesquisando o quê? Comparando o quê com o quê? A gente está estudando especificamente os fluidos e o perispírito.
e também o livro do Einstein, e como é que é o nome? E o outro é do Leibniz. É isso que a gente está Começando pelo pesquisando, aspecto da ciência, para da a Entendi. gente ciência, entender. E né? depois disso a gente vai estudar as obras que você quer que a gente estude. Não, E eu não é quero bem não, essa. amore. Não, eu só tô Não, assim. depois a gente vai estudar, como é que é o Emmanuel e nome? André Luiz. Nos Nós vamos domínios da fazer um estudo. mediunidade. E Olha, o meu, E o o é outro é o meu, o Pensamento e o meu, Vida. pensamento e vida. o meu grupo Mas de que a gente já está meu vendo. centro aqui, a gente estuda os domínios da mediunidade, mas nós começamos lá no nosso lar. A gente termina um e vai no outro na sequência, Mas tá? é que a Eu gente não está acho, lendo a obra, estudando a obra. A gente está estudando os aspectos científicos que já existem nos dias atuais. Então, por exemplo, como é que eu vou falar sobre o perispírito como sendo um exemplo básico que vocês já ouviram? Como é que eu vou falar sobre analisar o perispírito como sendo um campo irradiando da gente? Einstein. mas isso tem tudo lá nos Não, livros. lá tem a citação, mas o efeito no material, no nosso mundo, quem estudou foi Einstein. Qual é o livro que vocês estão lendo de Einstein e outro? Quero ler também. É um livro de 64 de Einstein que a gente está estudando. Começando, não começamos ainda, estamos começando agora, daqui a 2 semanas tem o primeiro debate nosso. A gente está estudando Einstein, que fala sobre justamente isso. Que é Qual é uma o noção livro? da física moderna que está Eu te comprovada. passo, Jerusa. A gente Tá. passa para você. Me chama, eu te passo. Me dá um oi no A gente WhatsApp dá um aí para eu livro para lembrar. você. Então, aí essa obra daí é para a gente extrapolar e trazer para o Espiritismo. Ah, então quando ele está falando isso daqui, ele está se referindo a qual aspecto da ciência que nós conhecemos e comprovamos. Por quê? Porque tem muita coisa que está... Essa história, um grande exemplo é essa história de transferência de energia. Isso não existe. A gente já falou muito sobre isso nos fluidos. Entendeu? E quem matou isso não foi um espírito, foi o próprio Kardec através da ciência, dizendo, a ciência evoluiu. E realmente evoluiu. Entendeu? E aí E continua evoluindo, né? e continua evoluindo. Então, em 64 tem um belo estudo de Einstein que a gente pode estudar, que vai mostrar toda a teoria da física. Nós estamos estudando física, não estamos estudando espiritismo. Para depois de entender a física, a gente poder extrapolar para as outras obras. Senão, como é que eu vou entender o que... Aquela história, como é que eu vou entender a Juliana se ela me fala em russo? Eu preciso primeiro estudar russo. Aí eu vou entender o que a Juliana está falando. Então, se eu começar a falar de campo, em perispírito, como é que eu vou entender além do que a gente já entendeu? Eu tenho que estudar o que é um campo. Como é que ele funciona na física, na matéria. Aí eu estou estudando, entendeu? Aí eu comecei a falar de fluidos, de campo, todos esses aspectos que já estão estudados na ciência do homem. É por isso que é uma pesquisa. Eu não estou estudando... Eu já li as obras de André Luiz 6 vezes, do começo ao fim, inclusive estudando em grupo. No momento eu não leio mais, porque eu estou aguardando evoluir o meu entendimento para poder voltar e reler. Nós vamos estudar o Evangelho. Provavelmente até o ano que vem a gente vai estudar, abrir a turma de Evangelho. Mas é conforme a gente prometeu. Vamos primeiro entender o que a gente está fazendo. Para a gente, quando ler o Evangelho, né, a gente tem alguns de nós que já estão com uma ideia como Kardec tinha. Né, como Kardec tinha. Então, a ideia é essa, entendeu? A ideia é em torno desse... Então, quando a gente fala que é entender Kardec, não é ler a obra e comentar uma obra só, é entender o contexto todo. Lembra? Kardec sabia física, sabia ciência. As pessoas conheciam o espiritualismo racional. E, se eu não conheço isso, como é que eu vou saber? A gente está lendo o Leibniz, da época de Kardec, anterior a Kardec. A gente está lendo ele, que é sobre o conceito da evolução do espírito, evolução do ser vivo, ele fala. É um biólogo, vamos dizer assim, né? A gente vai buscar
uma analogia entre o que o ser vivo, como ele evolui, e como o espírito evolui. Não sabemos ainda, nem começamos a ler essa obra ainda. Vamos começar o do Vamos Einstein, descobrir essa semana. tá bom? Então, Depois a gente não é uma passa a mera fofoca, questão, se a não obra é é uma boa, mera, se não com é. certeza, não é uma mera Depois a questão. gente passa a fofoca, Clarice. Então, assim, o que a gente recomenda é fique com Kardec no sentido, não porque Kardec é mais inteligente ou mais bonito ou melhor, é porque ele representa uma quantidade de espíritos que trouxeram um conhecimento que até hoje nós não sabemos. Nós não estamos aprendendo ainda, em vários aspectos. É nesse sentido só. E tem uma coisa que eu citei, é que eu tenho pensado muito nisso. Tudo isso não interessa em relação ao resto do mundo. Interessa em relação a você, ao que a psicologia minha, do meu espírito. Porque eu estou usando isso para mim. No momento eu não estou usando para ajudar ninguém. Eu estou usando isso para me ajudar, para fazer. Porque esse é o primeiro convite, na minha opinião, que a doutrina espírita faz para a gente. Melhore-se, se aperfeiçoe, adquira inteligência, entenda as leis divinas. Como é que eu vou fazer isso? Também penso assim, eu sinto assim. Pois é porque eu... Apesar do meu pequenininho, num piquititico, conhecimento que eu não junto, tenho nada. Por isso que eu estou nesse grupo. Tirando Juliana Janet, nós estamos tudo pequenininho assim, pequenininho. Ela que é a Juliana Janet. Então, assim... apesar que eu já ouvi umas fofocas do marido dela, depois você me liga, Jerusa, que eu te conto. Que destrói com o espírito do Janet. Olha, você vai morrer com a língua barrada, passando fofoca desse jeito. Então, eu vou passar... Hoje tu vai passar no Zap, no teu Zap, né? Eu passo, me dá um hoje, que daí é mais fácil. Aí porque senão eu esqueço, menina. Eu saio do grupo, aí já vou dar comida para as crianças, quando eu vou ver, já me perdi. Eu Mas entendo. pode me mandar mensagem lá que a gente compartilha. Tá bom. Então, gente, para a gente finalizar, a gente vai parar aqui na página 103, essa análise dos 4 evangelhos, não é isso? Perfeito. Isso. Certo? Certinho. Então, bom final de semana. Isso. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Feliz namorado para todos vocês. Boa semana, gente. Boa tarde. Boa semana. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus.